Meus irmãos e irmãs, nós estamos no 17º domingo do tempo comum. O Evangelho de João, capítulo 6, versículos 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava em favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um?" Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram, aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhi os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, mais um domingo, dia do Senhor, dia de podermos entregar a Ele então, toda a nossa vida, a nossa semana, e assim nós possamos já entrever aquilo que para nós é a semana que Ele irá nos conceder. No Evangelho de hoje, então, se fala da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus vê aquela multidão, preocupa-se, portanto, com aquela multidão. E aí, então, Ele pede alguma coisa dali, daquela multidão. Pouca coisa se tinha, mas deste pouco Jesus fez o muito, para que pudessem todos ser saciados. Nós poderíamos, meus irmãos e irmãs, pensar desse Evangelho. Antes de tudo, pensar que o mínimo que existe na nossa vida de virtude ou algo bom pode ser multiplicado em gestos e pensamentos concretos e bons na minha vida. Portanto, isso significa dizer que muitas de nós às vezes nos desanimamos porque achamos que os outros são ou têm grandes virtudes e eu não tenho quase nada da minha vida, eu não sei muita coisa de igreja, não sei de religião, ou não sei se nem se eu tenho religião, alguma coisa assim, mas eu acredito em Deus. E veja, o fato de você já pelo menos acreditar em Deus já faz com que você tenha um pouco que pode se tornar muito. Porque todo aquele que acredita em Deus, Deus vai dando os moldes, as orientações para que a gente um dia, em alguma circunstância, nós possamos descobrir que Ele existe e que Ele é entendido por diversas outras pessoas que comigo podem conviver. Então, do pouco se pode ter muito. É aquilo que de fato para nós hoje é a grande mensagem desse Evangelho. Então, o que eu tenho hoje que eu posso oferecer a Jesus? Assim como André apresentou esses 5 pães e 2 peixes para Jesus, mas Senhor, o que é isso para essa multidão? Quais são os 5 pães e 2 peixes que eu tenho no meu coração e que eu acho insignificante, mas que para Deus nada é insignificante? Para Jesus nada é insignificante. Que então eu possa, nesse pouco que eu tenho, oferecer ao Senhor, e oferecendo ao Senhor, eu possa, de fato, compreender a beleza e a profundidade daquilo que Ele faz na minha vida. E que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.